Esse é um tema bastante interessante e é utilizado bastante tempo atrás. Existe um movimento bem forte atrás disso, sobre a lei da atração. Em 2006 foi lançado o filme O Segredo, ou em inglês é The Secret, mas é um filme que repercutiu bastante na época a visão sobre a nossa mente. Então ali o filme defende que nós criamos a nossa própria realidade e de uma certa forma esse filme está correto. Eles passam a informação de que tudo que a gente focar a gente cocria. Então isso é real, porque nós vivemos pode prestar atenção que tudo que a gente pensar, há uma possibilidade disso acontecer. Certo que nós temos uma chuva de pensamentos diariamente, cerca de 80 mil pensamentos por dia. Bastante dos pensamentos, eles são pensamentos coletivos, eles não são nossos. Mas por mais que seja coletivo, a gente às vezes acaba absorvendo esses pensamentos. Então, nem todos os pensamentos são meus, porque eles às vezes não, a maioria das vezes não são meus. Então a lei da atração ele é baseada em cima da frequência do meu pensamento, do meu sentimento. Então esse filme, que foi lançado em 2006, ele teve uma repercussão muito grande. Os autores eles já não estão mais presentes nessa dimensão, e recentemente o Bob Proctor, que foi o último protagonista deste filme, ele faleceu faz uns 2 anos. Ele teve uma vida magnífica. Só que a lei da atração, ela é apenas uma lei. Vamos supor que eu estou andando na rua de carro e eu entrei numa rua contramão. Aquela lei de que eu entrei na contramão é somente uma lei. Existem várias leis além dessas, como por exemplo, dirigir com cinto de segurança, habilitado acima de 18 anos, criança no banco de trás na cadeirinha, então extintor. São várias leis que existem para que haja uma certa sincronicidade dentro da urbanização, dentro do trânsito. Então, dentro da área urbana, rural ou BR, independente. Então, existem leis que a gente deve seguir. Se não seguir, provavelmente isso viraria um caos, como tem países no mundo, que a gente às vezes vê na TV ou na internet, que é um verdadeiro caos aquele trânsito. Se não me engano, a Índia. Tem um país lá que é terrível o trânsito, porque ele não tem lei, né? Cada um dirige como bem entender. Então, as leis, elas são muito importantes. Então, o segredo, ele existe, a lei existe, porém é apenas uma lei. Existem várias outras leis que nós vamos mais para frente estudar sobre elas. Por que a lei da atração ela funciona? Então imagina que aqui é um pensamento ou um sentimento. Então o pensamento ele vai e ele volta para nós mesmos. Então ele tem força de repulsão, como se fosse. Então aqui seria o observador, seria a minha pessoa observando, ou a maioria de nós não somos observadores, nós só deixamos a vida levar e deixa que aconteça o que for, né? Então a maioria das vezes as coisas que acontecem a gente nem percebe que foi uma criação nossa. Então nós vivemos em cima do eletromagnetismo. O eletromagnetismo ele é como se fosse tudo interligado e funciona tudo de uma perfeita forma, sem erro. Então o que eu fazer enquanto eu estou humano, eu envio e aquilo há uma possibilidade muito grande que eu receba. No Alcorão, é um livro dos islamistas, eles falam, está escrito lá que nem que seja o peso de um átomo, sendo bem ou mal, isso vem para mim. Então,
nossa, pode ser um pensamento, que é um peso de um átomo, ele vai vir para mim sendo bom ou mal. Então, o que eu fazer para o outro, há uma possibilidade muito grande que isso volte para mim. Então, seria um exemplo aqui de eletromagnetismo, né, que ele acaba se interligando em todos os pontos. E aqui nós temos uma ideia de frequência, de onda. Então, vejamos aqui que a luz visível, ela é somente isso daqui, em torno de, sei lá, 10%, talvez nem isso. E todas essas outras ondas e frequências, o nosso olho ele acaba não absorvendo, ele não consegue ver. Então, tudo que nós vemos apenas 10%, é muito pouco. Então, todas as outras coisas, elas estão ocultas. Tanto é que aqui nessa sala, existem ondas de rádio, existem frequências, vibrações, existem, por exemplo, Wi-Fi, existem ondas de telefone. E quantas Wi-Fi aqui deve ter? Caramba! Então, e o nosso olho ele não consegue enxergar. E Bluetooth, então existem tantas coisas que a gente não consegue entender, mas ele existe e tem. Aqui é um exemplo da lei da atração. Então, aqui, por exemplo, é um ímã e está programado nessa parte deste ferro o ímã. Então, o ímã ele vai atrair o que está programado nele. O que ele vai atrair? Vai atrair metais. Então, se a nossa mente, ela também é um ímã, ela é uma antena. O que tiver programado ali nesse ímã, ele vai atrair. Então, se a minha mente tiver atração de pobreza, há uma possibilidade que venha pobreza. Se tiver liberdade, vai ser liberdade. Então, tudo que a minha mente focar, aquilo há uma possibilidade muito grande de acontecer. Tanto é que Albert Einstein ele disse: tudo é energia e isso é tudo que há. Sintonize a frequência que deseja inevitavelmente. Essa é a realidade que terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física. Porém, tem a filosofia também. Porque se eu não aplicar essa filosofia na minha vida, essa física não vai acontecer. Então, a filosofia com a física, elas andam juntas. Não tem como separar a física sem filosofia. Porque se eu não aplicar essa filosofia de que tudo é energia, de que tudo é frequência, de que tudo é vibração, não tem como acontecer esta física na minha vida. Então, eu preciso pôr isto para que isso retorne para mim, para que eu tenha a experiência da física. Então, ambas andam juntos. O nosso coração ele tem uma frequência de 1000 Hz. Tem outros estudos que falam que 5000 Hz. Por isso que o sentimento ele tem uma possibilidade de cocriação maior, uma possibilidade de atração maior da lei da atração. Já o pensamento ele tem uma frequência de 5 Hz. Então, todos os pensamentos eles não vão se cocriar na minha vida, porque o pensamento ele tem uma frequência muito baixa. Aí imagine, às vezes eu penso, um leão, vai aparecer um leão aqui. Não é assim que funciona. Então, eu teria que ter uma energia muito forte de pensamento de um leão. Eu vou lá para um zoológico e eu consigo ver o leão. Mas acontece que eu, por alguma aventura, me encaixe a viagem lá Porém, nós temos um desafio, que a minha mente ela é dual. Se eu vibrar que eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Se eu vibrar que eu não tenho dinheiro, eu não vou ter dinheiro. Então a mente ela é dual. Ela pende para os dois lados, ou para a direita ou para a esquerda, ou para o bem ou para o mal. Então, a lei da atração ela funciona? Sim, só que a lei da atração ela funciona para o bem e para o mal ao mesmo tempo. Então, por isso nós temos que cuidar o que nós estamos desejando para o nosso amigo, para o nosso vizinho, para o nosso inimigo, porque eu estou desejando isso para mim. Há uma possibilidade que isso retorne para mim por causa do eletromagnetismo. Por isso que a lei da atração, ela funciona sim, só que ela funciona para o bem e para o mal ao mesmo tempo. Então, se eu quero atrair, quero melhorar a minha vida, eu tenho que mudar a minha filosofia, mudar o meu modo de pensar, mudar o meu modo de viver. Com isso, com o passar do tempo, eu mudando internamente, ele muda externamente.